Seja bem-vindo você que está chegando. Hoje tem uma liberação de Deus para fluir numa fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Eu quero falar com você aqui algumas coisas que vão fazer total diferença, sem nenhum exagero. Vão fazer total diferença para você ver o poder de Deus se manifestar, você vê a fé na prática, como que isso funciona, e isso vai trazer um resultado, vai trazer um agir, vai trazer um mover de Deus para você, vai trazer um agir de Deus para você. O que? É Deus quem traz o mover, mas a nossa fé, em muitos casos, ela vai ser muito necessária. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Por quê? Porque naquele lugar teve incredulidade, né? Não necessariamente o porquê, ou por causa do lugar que ele estava, né? Jesus fala que talvez tenha uma dificuldade, né, de haver fé, né? Você operar numa fé no lugar que você, ser usado por Deus no lugar que você é, mas Jesus também disse que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. E nós podemos experimentar, então, obras maiores. Eu mesmo sou uma testemunha disso, que mesmo no lugar que você é, grandes coisas podem acontecer. Grandes coisas acontecem. Eu quero declarar já na sua vida que coisas poderosas vão acontecer, né? Tem uma expressão que diz, só vai melhorar. Isso também é uma expressão de fé, né? Quando diz só vai melhorar, isso é uma expressão de fé, porque a fé fala. Ah, mas diz só vai melhorar e a coisa para mim piorou. Mas por que diz só vai melhorar? Eu estava sentindo uma dor, né? E a dor piorou. Estava sentindo a dor em um certo nível e a dor piorou. Só vai melhorar. Essa é a sua fé. Se você se entregar para as circunstâncias, se você se entregar para os acontecimentos, pelo que os seus olhos veem, se você se entregar pelo que os seus olhos veem, então, quer dizer, a fé vai deixar você, isso vai prejudicar até o seu espírito e a sua alma, né? Então, por exemplo, se vem coisas dizendo que você não é um salvo, sendo que você está em Cristo, você está andando com Jesus, isso não pode ser de Deus. Você tem que ficar convicto de que você é um salvo. Ah, recebi uma palavra que ia prosperar, e aí aumentou um problema financeiro. Você deve continuar declarando, só vai melhorar. Não é porque piorou que isso vai afetar a nossa fé. Eu sou sarado, aí está com uma dor no corpo, não interessa, você vai manter a sua fé. E a fé tem uma voz. Eu achei interessante que ontem na ministração, na palavra, a irmã Carla pregou e ela disse uma coisa interessante, que a Bíblia fala de uma mulher anônima. Olha o que ela diz, a Bíblia fala de uma mulher anônima, mas que ficou reconhecida pela sua fé. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher que o nome dela não está explícito, mas a história de fé que nós nos inspiramos, né, revelou o nome, revelou a situação de uma mulher anônima. Uma mulher anônima foi reconhecida pela sua fé. Uma mulher anônima foi reconhecida pela sua fé. E a fé fala. A fé não fala as circunstâncias. Você não precisa de fé para falar de algo. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está fazendo algo aqui. Mesmo se não tiver sentido, Deus está aqui, né? Mas eu sei que muita gente sente aqui. Estou recebendo os testemunhos. Esses últimos dias recebi muitos testemunhos, né? Deus é bom. A fé, você não precisa de fé para saber, né, que tem algo aí ruim na sua vida. Você não precisa de fé para dizer de uma dor no seu corpo físico. Se você está sentindo essa dor, né, você não precisa de fé, ela já está aí. Ela é já algo que está manifesto no seu corpo, né? Então o que você precisa falar? Você precisa falar, estou melhorando, estou cada vez melhor em nome de Jesus. Mas isso também não é a confissão positiva, como dizem aí. Não tem nada disso. A fé tem uma voz. A fé tem uma voz.
Como você recebeu sua salvação em Jesus? Você recebeu através da palavra. Você ouviu falar de Jesus. Você ouviu falar que Jesus salva. Você ouviu falar que Jesus veio para perdoar os nossos pecados e trazer uma nova vida para você. E nesse exato momento, seu coração encheu de fé. O Espírito Santo te tocou, te convenceu e você recebeu a sua salvação como? Pela fala. Você recebeu sua salvação falando. Assim também você recebe a sua cura, falando. Assim também qualquer situação pode mudar. Como? Falando. Lá em Marcos 11, 23, Jesus diz: qualquer que disser a esse monte, lance daqui para lá, isso vai acontecer. O interessante é que diz qualquer. Vamos orar, Patrícia. Enquanto você está ouvindo aqui, Jesus está protegendo a sua saúde. Eu declaro cura em nome de Jesus. Estendo essa palavra a cada um que está aqui. Eu declaro saúde no seu corpo físico. Declaro Deus protegendo a sua saúde física, sua saúde emocional, em nome de Jesus. Presta atenção. Você não precisa de fé para saber que as suas finanças não vão bem. Você não precisa de fé para isso. E também nessa área das finanças é bom você desenvolver uma sabedoria financeira, ter uma administração. Ah, mas eu estou tendo muito. Se você está tendo muito, mesmo assim precisa administrar. Porque o dinheiro não respeita desorganização, nem falta de administração. Então presta atenção. Deus está trazendo pessoas aqui para falar. A fé vai além do que você está vendo. A fé vai além das circunstâncias. Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, e vamos orar. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Deus está me trazendo uma outra escritura aqui. Já vou falar com você. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Escreve assim, a partir de hoje. Deus está quebrando cadeias. Deus está destruindo os grilhões, Deus está destruindo os impedimentos, Deus está destruindo aquilo que veio para te destruir, Deus está destruindo aquilo que veio para destruir a sua fé. Deus trouxe pessoas aqui para dizer: eu sou um Deus que ainda respondo à fé, eu sou um Deus que ainda recompenso, eu sou um Deus que ainda ajo, eu sou um Deus que ainda trabalho. Você vai ver um agir de Deus na sua vida, você vai ver um agir de Deus dentro da sua casa, você vai ver o poder, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o agir de Deus dentro dessa situação que você está vivendo em nome de Jesus. Deus não vai deixar você nessa condição, nessa situação. A nossa vida é feita de desafios, mas você vai vencer cada um deles. Você vai vencer cada um deles em nome de Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 4, olha o que diz aqui. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. A vida de Jesus está se manifestando agora na nossa carne mortal. Isso também fala de renúncia, mas Deus tem um propósito enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Sabe, eu declaro o poder de Deus. Jesus é o substituto perfeito do pecado. Se tem alguma enfermidade no seu corpo, você precisa descobrir que lá na cruz, Ele já levou sobre Ele todas as enfermidades. Fala assim comigo: eu sou sarado. Fala comigo: eu tenho a saúde divina. Deus está vindo para confrontar alguém nesta live. Deus está falando o quê? Você precisa parar de ver e falar aquilo que já é uma realidade na sua vida.
Se tem uma realidade ruim, você não precisa de fé para constatar que você tem um problema, que você tem um desafio. Agora você precisa de fé para falar, só vai melhorar. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a condição. Olha aí. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui também fala de renúncia dos discípulos de Jesus, né? Uma escritura que veio para mim agora, eu já fiz live só sobre isso também, né? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, também por isso falamos. Cri, por isso falei. O que mostra aqui nesse trecho? Tem todo um contexto importantíssimo também, que está falando aqui, que nós podemos passar por várias situações, mas o nosso maior tesouro é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Esse é o contexto. Agora, aqui nessa escritura carrega um princípio. Lá em Romanos 10, a partir do versículo 8, mostra o mesmo princípio. Lá em Gênesis 1, é o mesmo princípio. O quê? A fé opera em crer e falar. A fé opera em crer e falar. E quando você crê e fala, você age também pela fé. É crer, falar e agir. É tão simples que tem gente que não acredita. Eles gostariam de uma coisa mais complicada. Eles queriam talvez ajoelhar no milho, sair andando a pé daqui até 500 quilômetros para frente. E Deus está falando, não. Deus está falando é crer, é falar e agir direcionado pelo meu Espírito. Vai vir uma direção do Espírito Santo para a sua vida. Vai vir um favor. Vai vir algo de Deus na sua vida e vai resolver situações impossíveis. Eu vou profetizar. Situações impossíveis serão resolvidas nesta semana. Você que está aqui ao vivo recebe. Você que vai pegar gravado. Situações impossíveis. Você pegar daqui 10 anos está valendo essa palavra. Se você colocar fé. Situações impossíveis serão resolvidas. Questões emocionais serão resolvidas. Problemas financeiros serão resolvidos. Mas tem gente que às vezes a gente batalha com tanto espírito de incredulidade que fala, mas como? Aí passa uns dias, piorou. Não interessa. Você vai continuar falando. Só vai algo. Mas agora piorou, você não está vendo? E Deus está falando, só vai melhorar. Deus está falando, mantenha a sua fé. Você não precisa de fé para falar que piorou. Não, você já está vendo aí. Você está vendo que, né? Às vezes Deus permitiu as circunstâncias, às vezes faltou fé. Você está ouvindo isso? Mas Deus traz pessoas aqui para dizer, o seu sentimento é passageiro. Essa luta aí é passageira. Mas o que Deus fala permanece. É só questão de tempo. Vai acontecer. Eu queria alguém escrevendo aqui, eu queria ver alguém aqui cheio de fé, aquilo que Deus falou para você, que você não está nem querendo se lembrar mais para não se frustrar. Deus está falando, é isso aí, viu? É isso aí, viu? Vai acontecer. Deus vai fazer uma coisa difícil na vida de alguém que está aqui. Olha aí, aqui, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não se apoia no que vê. A fé se apoia no que sabe. Olha aí. A fé não se apoia no que vê. A fé se apoia no que sabe. Você já sabe que é um filho de Deus. Então, se você está na presença de Deus, você está andando com Jesus, o diabo vem falar que você não é salvo, você sabe que isso é mentira do diabo. Você tem andado com Jesus, e se você é um filho de Deus, então, se você é um servo de Deus, se você é amigo de Jesus, então você também precisa fazer o que Ele manda. Como vocês me chamam Senhor, Senhor, não faço o que eu mando. Agora, mesmo assim, não tem nenhum de nós que somos 100% perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós temos que ter um coração voltado para o querer de Deus. Então, às vezes o diabo vem falar, você não é um salvo. Às vezes o diabo vem falar, Deus está triste com você. Você tem que analisar bem. Por quê? Porque a fé, ela fala do que sabe. Às vezes Deus permite situações para te testar. Às vezes Deus te permite passar por coisas aí desafiadoras, para quê?
para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. Talvez para trazer uma convicção para você. Se você anda com Deus, Deus não vai te deixar enganado. Se tem pessoas às vezes fazendo uma armadilha, se tem pessoas agindo ali, o inimigo está fazendo uma armadilha, eles não percebem. Eles não percebem, eles vão cair na armadilha e quer fazer aquela vitimização, eles não percebem. Só que Deus já te mostrou antes, então ali você tem que ficar posicionado. Então você tem informação privilegiada, então você tem que usar seu domínio próprio, sua mansidão, e saber que Deus já te mostrou antes. Você sabia que você servia a Deus? Algumas vezes Deus me mostrou algo, o inimigo falava na mente das pessoas, de alguma pessoa lá, algo contra você. Por quê? Porque ele não quer que a pessoa receba algo através de você. Ele quer destruir os servos de Deus, os filhos de Deus. E o que acontece? Tem gente que qualquer coisinha já acha que é Deus. Não tem discernimento. Vou abrir um parênteses e vou falar e vamos orar. Tem umas pessoas aqui na internet, outros de outras linhas, eles não acreditam em profecia. Aí eles querem dar opinião sobre profecia. Mas como uma pessoa que não acredita em profecia quer falar do dom de profecia? Aí destrói a fé de muita gente. Quem tem que falar de dom de profecia é quem flui no dom de profecia. É quem crê no dom de profecia. Se você crê que se você é um sensacionista que não crê mais no dom de profecia, então isso não é assunto seu. Não é assunto de quem, não é? Me ajuda aí, gente, não estou certo? A pessoa não crê que Deus fala nos dias de hoje, que os dons operam no dia de hoje. Aí fala de uma maneira que vai destruir a fé das pessoas. É um tipo de coisa. Agora, tem outras coisas também que vêm para destruir a fé. Até pessoas que creem no dom de profecia, mas às vezes não têm o entendimento necessário das coisas, da palavra escrita de Deus. Aí fala do que sente, fala do que acha, mas não está firmado na palavra. Então presta atenção. A fé não anda pelo que acha, a fé não anda pelo que sente, a fé não anda pelo que vê com os olhos naturais. Você está ouvindo? A fé fala do que sabe. A fé fala do que sabe. Cura é para hoje, libertação é para hoje, batismo com o Espírito Santo é para hoje. Se a sua igreja não acredita, fique em paz. Se Deus te colocou nessa igreja, continua aí. Não estou falando nada disso para você, porque aqui várias pessoas assistem, participam. Agora, Deus tem um mover sim para hoje. Você está ouvindo isso? Agora presta atenção. Deus está trazendo você aqui para falar. Você tem que parar de falar que está ruim. Você tem que parar de falar do problema. É claro que você vai falar, a fé não nega a realidade. Você vai falar, estou com esse problema aqui, estou passando esse desafio aqui, mas eu sei que Deus está agindo e sei que também Deus vai me guiar para mudar essa situação. Eu sei que vai melhorar. Aí o que vai acontecer? Você crê, você começa a falar, só vai melhorar. Sabe, tem dinheiro chegando para mim, tem portas se abrindo, tem cura divina, tem libertação, tem enchimento com o Espírito Santo, tem a família sendo alcançada. Sabe, você tem que profetizar aquilo que você quer ver. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus depois de gastar tudo que tinha com os médicos. Sabe o que aconteceu? Ela chegou em Jesus. O interessante é que tinha muita gente ao redor de Jesus. Mas os que estavam ali ao redor de Jesus, eles estavam esbarrando em Jesus, mas não estavam extraindo nada. Será que alguém ali não precisava extrair alguma coisa? Uma cura? Uma unção de Jesus? Alguns ali só estavam com Jesus, mas chegou uma mulher com uma necessidade. Ela precisava ser curada. E ela tocou em Jesus com fé, porque dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar nos vestidos dele, serei sarada. Ela pensava, tem versão que fala, pensava consigo mesmo, ou dizia consigo mesmo. Já vamos orar. Você vai dormir a partir de hoje, legerli. Deus começa a agir hoje no teu sono, em nome de Jesus.
E vai ser gradativo assim, ó. Hoje Deus já começa a agir no seu sono. E você vai dormir a partir de hoje em nome de Jesus. Se tem alguém que está me batalhando com insônia, Deus está visitando o teu sono. Deus está agindo no seu sono em nome de Jesus. Olha lá. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade. Ela tocou em Jesus com fé. E sabe o que aconteceu? Ela extraiu o poder. Ela extraiu a virtude de Jesus. Como aquela mulher demonstrou fé? Ela demonstrou fé pela atitude, porque ela foi até onde Jesus estava. Mas ela também demonstra fé quando ela estava dizendo consigo mesma. Ó, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, ficarei sarada, ficarei curada. Você está ouvindo isso? Então, você tem que falar do problema que você está administrando para resolver, para ver o que você precisa fazer. Mas você tem que dizer, se eu tão somente tocar. Você tem que falar, eu sou sarada. Você tem que falar, só vai melhorar. Você tem que falar, Deus está vindo com uma ideia. Deus está liberando o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer, eu vou fazer. Mas tem coisas aqui que fogem do que eu posso fazer. E eu creio no agir de Deus na minha vida. Você está ouvindo isso? Jesus está voltando. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E aí, quais tipos de fé? É fé para salvação e fé para viver na terra. Por quê? Em dias difíceis, como as nossas emoções estarão? Tem desafios emocionais nos últimos dias. Será que Jesus vai achar fé na terra a ponto de nós estarmos com emoções curadas? Nos últimos dias eu andei vendo algum documentário, nos últimos tempos. Tem alguns planos aí já desde a década de 90. Como será a nossa saúde? Será que nós vamos ter fé para lidar com a nossa saúde até o retorno de Jesus? Será que nós cremos ainda naquele Jesus que cura? Naquele Jesus que liberta? Naquele Jesus que prospera? Naquele Deus que provê a tua necessidade? Ou a gente vai viver como os mundanos, como aqueles que não creem em Deus andam? A gente tem que estar firme para ajudar os outros que não creem. Você está ouvindo isso? Eu declaro que está vindo todo tipo de coisa boa para você. E Deus não vai desamparar você no seu momento mais difícil. E se você se sentir desamparado, desamparada, você não pode ser guiado por esse sentimento. Você tem que falar, Deus está comigo. Deus está fazendo algo, só vai melhorar. Deus vai trazer conexões para pessoas que estão aqui. Deus vai trazer conexões. Eu declaro coisas que estavam enroscadas aí desenroscando. Portas fechadas se abrindo. Para expulsar esse espírito de incredulidade, começa a falar, está chegando algo de Deus na minha vida, só vai melhorar. Só vai melhorar. Ah, mas está piorando, não interessa, só vai melhorar. O mundo espiritual está querendo ouvir a nossa fala. E às vezes estamos falando negativo. Ah, mas Deus vê a intenção do coração, eu concordo com você. Mas isso não pode se tornar uma desculpa para a gente se tornar um crente incrédulo. Você está ouvindo? Deus traz pessoas aqui para dizer, eu estou querendo levantar uma geração que anda pela fé, ó, e que vive os resultados dessa fé. Deus é recompensador. Escreve assim, Deus está vindo com a recompensa. Escreve assim, Deus está vindo com algo. Escreve, só vai melhorar sim. Tem coisa que não pode falar aqui na live. Senão a live, né? Enfim. Às vezes o que você sente está errado. Às vezes o que você vê e interpreta, está faltando fé na interpretação. Realmente você tem um problema. Realmente você tem um desafio. Você tem um problema difícil. Mas você tem que estar crendo no agir de Deus. Se é necessário um milagre, você tem que crer no milagre. Expulsa esse demônio de incredulidade disfarçado de sabedoria. Sabe, Deus está querendo uma fé. Deus está querendo uma fé que entrega
Uma fé que confia. O que é essa fé que entrega? Eu viver para além do que só para mim mesmo. Você está ouvindo? Quem pode dizer glória a Deus? A fé fala do que sabe. A fé não fala do que acha. A fé não fala do... Tem gente que dá opinião e nem sabe o que está falando. Tem gente que dá opinião, não sabe o que está falando. Tem gente que quer te ensinar coisa e nem sabe do assunto. Aí você está botando teu ouvido lá e dando ouvidos. Tem coisa que é para você ouvir e descartar rapidamente. Você está ouvindo? A fé não fala do que sente. Eu estou sentindo que eu não sou um salvo. Não. Eu estou sentindo que eu não sou sarado. Ou você... A fé também não fala às vezes do que vê. Se o que vê é contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, Deus fala que você é próspero. Aí, tanto emocionalmente você não é próspero, né? Tanto financeiramente não é próspero, às vezes na família não é próspero, porque a prosperidade bíblica ela envolve outras coisas também. E também financeiramente não é próspero, por enquanto. Mas você não pode tomar isso como a sua identidade, agir como um pobre. Eu vou falar uma coisa aqui que é um detalhe, você pega para você se você quiser, né? Tem pessoas mesmo assim, até bem próximas, assim, que a gente tem intimidade, que acontece isso, eu já falo. Eu não gosto disso. Pessoa às vezes vai lá, você vai na casa da pessoa, tem uma colher laranja, um garfo marrom de outro formato, um copo azul, outro copo de outro formato que não tem nada a ver, tudo misturado, sabe? Sabe, é bom você ter os copos tudo certinho lá, se tem 2 modelos, os copos, sabe? Até isso também envolve prosperidade. Você não pode se falar assim, agora não, se comportar como um pobre, se ver como um pobre. Não importa se está passando o seu momento aí, né? Aí, eu dei um exemplo na igreja hoje. Aí você estava andando de carro, Deus falou, vou te dar um carro. Aí até o carro mais velho que você tem quebra. A hora que vê, você fala, estou andando de ônibus, está faltando dinheiro para andar de ônibus, né? Aí anda a pé, é só uma fase. A prosperidade também tem a ver com o seu comportamento. Você não pode se ver desse jeito, né? Andando com camisa de político, da política de 5 anos atrás, né? Compra uma camiseta de uma cor só, põe uma roupa, não sei, né? Põe uma roupa, não precisa ser cara, mas uma roupa mais certa, né? Você não pode começar a se ver segundo a realidade que você está vendo. Você tem que andar segundo aquilo que Deus fala. Você está ouvindo? Tem às vezes um lugar que faz uma pizza melhor, outro lugar que faz uma pizza pior. Aí às vezes por causa de 5 reais, vai comprar uma pizza um pouco pior. Não. Sabe? Eu creio que Deus está querendo aí, um posicionamento diferente. Isso aqui é uma palavra de sabedoria para alguém. Você está ouvindo? Se você começar a se ver como um pobre, é isso que o diabo quer. O tema da live não é só esse, mas pega aí a palavra para você. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Nós vamos orar. Você não pode se comportar como doente. Você não pode se comportar como, sabe? Como alguém sem esperança, né? Agora você vai ver gente jogando os talheres fora e deixando só os que são igual, né? Se você me convidar para ir na sua casa, eu não vou olhar nada disso, tá? Eu vou comer com o que tem lá, tá tudo certo. Mas é só uma instrução. Desde criança eu gostei das coisas certas. Não gostava de andar com roupa muito... né? Pode estar velho, mas está meio alinhada ali, uma roupa que eu gosto, né? Deus não tem problema com isso, não. Pelo contrário, né? Deus quer ver você bem. Você pode passar uma fase, que você está num desafio ali. Mas você não pode tomar isso como a sua identidade. Vocês entenderam, né? Você não pode... ai, não, agora eu sou... né? Não vou falar, mas... não vou falar o que...
Você não pode se comportar com algo que isso não é verdade de Deus para você. Ah, então Deus quer todo mundo riquíssimo. Calma lá. O que é ser próspero na Bíblia? E vamos orar. As pessoas não entendem isso. Fala próspero e já acha que tem que falar que todo mundo vai ser multimilionário. Que bom seria, né? Mas a prosperidade na Bíblia é você ter mais do que o suficiente. É você não ter falta de nada. E às vezes uma pessoa, né, ela mora em determinada casa, ela tem tudo que ela precisa, ela não é uma pessoa que tem milhares de reais, ela não é uma pessoa que tem multimilhões, né? Você está falando que eu sou uma bilionária, eu concordo em nome de Jesus que você é, em nome de Jesus, né? Mas a pessoa ela tem suprido toda a sua necessidade, né? Ela tem uma reserva para se acontecer alguma coisa. Isso é prosperidade de Deus. Não necessariamente você precisa ter muito dinheiro em caixa, a não ser que isso seja um propósito de Deus na sua vida, ou se Deus tenha isso para você, fique em paz, né? Fique em paz. Isso é bênção de Deus, né? Mas a prosperidade de Deus é você ter mais do que o suficiente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, ali está falando de propósito, Filipenses 4. Dentro do propósito de Deus para você, já inclui você ter toda a sua necessidade suprida, inclusive a financeira, tanto a espiritual, os dons do Espírito, o poder do Espírito Santo, né? Ao desenvolver o emocional, Deus vai te dar uma sabedoria para o seu emocional ser desenvolvido, você ser firme como precisa, e falar a verdade e amor conforme precisa, desenvolver o dom, né, os frutos do Espírito. Você vê? Então tudo isso está incluso dentro do propósito de Deus. Eu sei que não é o caso aqui, mas alguns lugares muito longe por aí, se Deus te revelar uma palavra que fala sobre prosperidade, eles quase que repreendem em nome de Jesus. Por quê? Eu já falei para vocês várias vezes, a raiz lá atrás, o Brasil foi discipulado por um determinado grupo de cristãos que eles tinham uma frase célebre, quase que, não vou falar, mas assim, uma frase muito complicada. Eles falavam, quanto mais pobre, mais santo. Eles ligavam a santidade e a pobreza, e não tem nada a ver isso. Isso é uma interpretação completamente errada. Outras religiões proibiram determinadas coisas para não ter que investir em família. Então, se você for fazer uma breve pesquisa na história da igreja, você vai entender que o Brasil foi discipulado por um grupo que tinha visões erradas, que às vezes ocasionaram um grande prejuízo. Então, Deus é um Deus de fé. Quando Deus ia falando, ia vindo à existência todas as coisas. E Deus está falando com você. Você tem a mesma natureza de Deus. Você tem a natureza divina. E na sua fala há um milagre. Eu estou sentindo o poder de Deus. Na sua fala há um milagre. Você está ouvindo? Na sua fala há um milagre. Tem um louvor que fala assim, ó, as suas declarações. És o meu campeão. Débora, se você puder, pega essa letra. És o meu campeão. Campeão. Projeto Expansão. Na sua fala há um milagre. Declara aqui. Olha lá. Já tem provisão vindo para minha casa. Olha lá. Aqui, ó. És o meu campeão. Sabe aquele lá? Eu não podia ver. Fala assim. Há um milagre, na minha fala há um milagre. Tem gente aqui que a coisa está séria, por quê? Deus já te mostrou. Você já recebeu uma palavra, outros já receberam 2, 3. E Deus está falando, eu estou querendo uma concordância. Tem vários tipos de oração, né? Mas um dos tipos é oração de concordância. Quem sabe você recebeu uma palavra que ela era tão boa, tão boa, tão boa, que você está até duvidando que é verdade. E aí nessa dúvida que está impedindo aí algo na sua vida. Mas Deus traz alguém aqui para dizer, há um milagre na sua fala. Já tem algo de Deus, só vai melhorar. Só vai melhorar. Declara isso umas 3 vezes com convicção. Esse espírito de incredulidade vai permanecer bem longe de você.
Só vai melhorar em nome de Jesus. Ah, mas está piorando. Ah, mas está doendo. Só vai melhorar. Só vai melhorar. A fé fala. Olha o que diz aqui, ó. Chorabatacatarabassu. Santo, santo, santo. O espírito de ousadia está vindo aí sobre você. O espírito de ousadia está vindo aí sobre você. Nas suas declarações tem milagres. Na sua fala há um milagre. Olha aqui, peguei a letra do louvor. Olha o que diz aqui, ó. Nas minhas declarações, milagres são explosões. Tenho a autoridade que Jesus me entregou. Sabe, tem uma autoridade que Jesus entregou para você e talvez você não estava usando, mas Deus traz pessoas aqui para dizer: é o tempo. É o tempo de Deus destruir essa incredulidade na sua vida. É o tempo de Deus trazer uma resolução. É o tempo de Deus trazer uma resolução aonde? Dentro de você. Porque tem coisa que não é sabedoria. É uma incredulidade disfarçada. Ah, mas se eu falar e não acontecer? Incredulidade disfarçada. Se você andar com Deus, você tem ousadia. O pior é que tem gente que anda com Deus e ainda permanece sem ousadia. A Bíblia diz que vendo, algumas pessoas ali vendo que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, mas falavam ousadamente a palavra de Deus, eles reconheceram, eles realmente andaram com Jesus. Eu declaro que quando olharem para você, você vai andar com Jesus diariamente, você vai andar com Jesus diariamente, e quando olharem para a ousadia das palavras que vão sair da sua boca, vão reconhecer, ele está andando com Jesus. Ela está andando com Jesus. Olha aí, a casa dele tem uma presença diferente. Ah, quando ela chega eu já estou sentindo uma coisa diferente. Eu estou vivenciando algo diferente. Você está ouvindo? Por quê? A intimidade gera um poder na sua vida, só que você precisa ter ousadia. Você pode dizer glória a Deus? Deus está destruindo o poder da religião da sua vida, Maria Ilza. Talvez influências de outras pessoas. Vamos orar. Vamos orar. Você que está aí, vamos orar. Vamos orar. Se você tem seu pedido de oração, coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Se você não escreveu ainda, coloca aqui. Coloca aqui, nós vamos orar. Chorabatacatarabay. Santo, santo. A partir de hoje, você não vai negar que você está vivendo uma realidade. Que às vezes você vai ter que tomar uma atitude, tomar passos com o pé no chão. Porque você tem uma realidade. Tem algo acontecendo. Alguns vão ter que tomar um passo e fazer exames médicos. Outros vão ter que tomar um passo e buscar por uma cura, por uma libertação. Outros vão ter que tomar um passo e abrir o negócio que Deus já falou para você abrir. Abrir aquela coisa lá que Deus já falou para você abrir. Sabe aquela coisa lá? Tem alguém aqui que já sabe, eu não vou falar. Outros têm que dar um passo e sabe, ir lá trabalhar naquela empresa, porque às vezes lá, Deus naquele emprego quer te abençoar financeiramente e quer trazer experiências para você. Quer trazer experiências para você se desenvolver como pessoa. Então, a fé não vai negar a realidade. Você precisa dar os passos da onde que você está. Mas você não pode aceitar algo que a Bíblia não diz sobre você. A Bíblia diz que em Jesus nós podemos ser curados. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Olha lá, 53, confirmação. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na prosperidade do teu servo. Se tem alguma área da sua vida que não está em equilíbrio, não está prosperada ou não está prosperando, então você tem que declarar palavras nessas áreas. A religião fala contra essas coisas, por quê?
A religião é focada nos rituais, nos compromissos, e talvez perderam o foco de que Deus é um Deus de relacionamento, que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus individual, que não te vê como um número, mas te vê como alguém. Você está ouvindo? Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ajude. Mas tem pessoas aqui que você vai até se estranhar, porque a circunstância pode ser contrária e você vai estar falando fé. Isso não é confissão positiva, coisa nenhuma. Isso é fé. A mulher do fluxo de sangue falou. Jesus ensinou em Marcos 11, 23, que qualquer que disser a esse monte, sai daqui para lá, sem duvidar vai acontecer. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis 1, Deus falou e tudo veio a existir. No início da criação Deus falou, Jesus ensinou. A mulher do fluxo de sangue dizia consigo mesma, eu vou tocar nele e vou ficar curada. Olha aí, há poder no que você fala, quando o seu coração está alinhado. Agora, se você não crê, então às vezes você vai falar e não vai acontecer nada para você. Por quê? Você só tem um método, mas você não crê naquilo. Isso não entrou dentro de você. Agora, a partir do momento que isso agora está entrando dentro de você, você sabe que é ilegal, o inimigo querer roubar a cura que é sua, a saúde divina que é sua. Ah, mas Deus é soberano. Deixa Deus ser soberano. Ele te deu uma autoridade. Ele quer que você viva pela fé. Eu sou sarado. Eu sou sarado. Ah, mas se tiver continuar com essa doença, isso é coisa com Deus, não é com você. A sua parte é fé. Eu tive um amigo que eu conto essa história algumas vezes. Um conhecido, na verdade, Infelizmente, na situação mundial, ele foi promovido. Por que infelizmente? Porque eu creio que talvez ele poderia fazer mais coisas aqui na Terra. Um homem de Deus. Que eu saiba, não tem nada que desabonasse ele. E ele foi promovido por quê? Porque decidiu. A esposa dele, Deus, por que o Senhor levou meu esposo? Por que o Senhor levou meu esposo? A gente tem uma filha pequena. Aí em determinado dia, sabe o que Deus falou com ela? Falou assim, de uma maneira que não tinha como falar que não era Deus, porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. Falou assim, ele viu o outro lado, e ele gostou, e ele não quis mais voltar. E aquilo começou a trazer uma paz, começou a encaixar algo dentro dela. Sabe, talvez tenha uma autoridade disponível para nós, que nós não estamos fluindo nela. Ou talvez fluímos em algum momento, e não estamos fluindo como deveria. Ou algumas pessoas, infelizmente, a maioria, nunca fluiu nesse tipo de autoridade. Mas Deus está falando, é o seu momento. Você vai começar a declarar aí, vai começar a declarar fé dentro da sua casa. Você vai começar a declarar aquilo que você quer ver. Não só ficar falando que está ruim. Você não precisa de fé para isso. Você vai declarar aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que é promessa de Deus. Você vai pegar um versículo. Você vai pegar uma palavra. Você vai começar a declarar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você está ouvindo? Eu declaro que você é um sarado. Que você é um abençoado. Que você é um próspero. Que você é um protegido. Que você é um amigo de Jesus. E por isso você, procura fazer tudo aquilo que Ele manda. Quem aqui quer ser amigo de Jesus? Fala eu. Escreve aí, quem quer ser amigo de Jesus? Fala, eu quero ser amigo de Jesus. Escreve, eu quero ver aqui. E vamos orar agora. Escreve aqui, quem quer ser amigo de Jesus? Escreve, eu quero ser amigo de Jesus. Olha lá, eu. Quem mais quer ser amigo de Jesus? Eu tenho uma palavra de Jesus aqui para você. Quem quer ser amigo de Jesus? Escreve eu. Olha lá, eu quero ser amiga de Jesus. Escreve, eu quero ser amigo de Jesus. Vamos lá. Olha lá, eu quero ser amigo de Jesus. Quem mais quer ser amigo de Jesus? Escreve aí. Cada um que está aqui na live agora ao vivo.
Jesus está curando pessoas aqui, viu? Jesus está curando alguém fisicamente aqui. Tem uma unção de cura aqui. Tem uma unção de cura, tem uma unção de prosperidade. Eu vou falar de novo. Tem uma unção de cura operando aqui agora. Tem uma unção de cura operando aqui agora. Tem uma unção de prosperidade. Essa prosperidade vai vir em várias áreas da sua vida. Deus vai trazer uma harmonização. Não é harmonização facial, não. Agora está na moda, né? Não é harmonização facial, é a harmonização. Deus vai trazer um equilíbrio em várias áreas da sua vida. Na financeira também. Vai vir dinheiro para você. Olha, eu quero ser amigo de Jesus. Vai vir oportunidade, vai vir ideia, vai vir sabedoria para trabalhar, vai vir força. Alguns aqui vai vir o ato soberano de Deus, porque Deus ainda faz aparecer moeda na boca de peixe. Tem gente aqui que vai aparecer dinheiro para você, você não vai nem entender. Coisa que estava enroscada, Deus está desenroscando. Coisa que estava enroscada, Deus está desenroscando. E você precisa voltar para dar o testemunho, para muitos aqui crerem e ver que Deus é Deus. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, ó, que Deus está agindo na situação financeira. À tarde, antes de eu ir para o culto, Deus falou comigo, eu vou agir na situação financeira. Olha aí, esse espírito de pobreza não vai ficar mais dentro da sua casa. Alguns aqui Deus vai abrir trabalho. Outros Deus vai dar força porque ele quer trabalhar e não tem força. Outros aqui são empreendedores. Deus vai te dar uma ideia. Eu vou falar. Outros aqui não vai nem entender, ó. Mas Deus vai liberar uma bondade. Ó, Deus vai liberar aí, ó, algo que você nunca experimentou, viu? Algo aí que você não conhece. Ah, o céu tem muita coisa. O céu tem muita coisa, viu? Aí provavelmente algum nos próximos dias. Aí se não... 3 horas, acordou. 9 da manhã ainda não aconteceu. Já está falando negativo. Tem alguns aqui que mesmo que falar negativo, ó, Deus vai te surpreender. Você vai ter que reconhecer que Deus é Deus. Agora tem outros aqui que a fase que você está, Deus não aceita mais essa incredulidade. Você vai precisar lidar com isso. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus? Olha aí. Vai ter uma continuação dessa palavra. Só falei a primeira parte aqui que estava programado. Mas às vezes a gente programa uma coisa e o céu programa outra. Então vamos ficar com o céu. Deus programa. Vamos ficar com o querer de Deus. Vamos orar, gente. Vamos orar porque hoje eu estou debaixo de um favor. Tem que profetizar. Estou debaixo de um favor. Se deixar, eu vou ficar aqui até as 5:30 da manhã. Olha aí. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor libera agora os milagres, que o Senhor libera o seu poder, mas que também o Senhor libera o teu agir dentro de cada um. Eu sei que muitos aqui escreveram que querem ser amigos do Senhor. Então nos ajuda a te obedecer, porque a tua palavra diz, vocês querem ser meus amigos? Vocês serão meus amigos quando fizerem aquilo que eu mando. Olha a resposta de Deus para você. Você quer ser amigo de Jesus? Você vai ser amigo quando fizer o que Ele manda. E para saber o que Ele manda, precisa andar com Ele. Precisa ler a palavra. Pai, traga um despertamento espiritual. Pai, vem dentro dessa casa, dessa mente, dessa situação. Pai, eu peço que o Senhor venha com intervenções divinas. Que pessoas aqui tenham um motivo para sorrir. Tem gente aqui que já há muitos dias não sorri mais. Outros aqui já há alguns meses não sorriem mais. Aquele sorriso forçado, aquele sorriso da boca para fora, as palavras até embargadas, por conta das lutas, por conta das batalhas, dos desafios. Mas o Senhor é um Deus que nos chamou para viver pela fé. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer um riso de volta, uma alegria de volta, porque a alegria também é terapêutica e a alegria também é fruto do teu Espírito. Pai,
Eu sou sarado em nome de Jesus. Pai, libera o seu poder agora. Restaura a alegria. Restaura a alegria de cada um que está aqui. O Senhor é Deus que não mente. E a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Pai, nós pedimos a tua misericórdia, porque muitas vezes também falamos negativo, falamos o que não deveria, falamos incredulidade. Mas eu peço que o Senhor venha agora agir no nosso espírito, treinar o nosso espírito para agirmos pela fé, para falarmos fé e vivermos um resultado. Pai, eu oro por cada um que está enfermo e declaro cura em nome de Jesus. Pai, também oro pelas famílias, oro pelas finanças e apresento diante do Senhor cada pedido de oração dos teus filhos, das suas filhas que estão aqui e também de alguém que talvez veio só para observar. Olha o que Deus acabou de falar aqui para mim. Tem alguém aqui que só veio para observar, mas Jesus está te chamando. A Bíblia diz que primeiro você crê com o coração e depois você fala com a boca. Você faz a sua confissão para a salvação. E tem alguém aqui que Jesus está te tocando. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas você está sentindo algo no seu corpo físico. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. E Jesus está te chamando para andar com Ele. Tem pessoas aqui que vão entregar a vida para Jesus pela primeira vez agora. E outros aqui vão reconciliar. Fala assim comigo: eu declaro ao Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Então, a partir de hoje, em tudo que você for fazer, procura saber qual é a vontade de Deus. Eu declaro o Espírito Santo sobre a sua vida. Eu declaro Deus vindo ajustando a tua história e às vezes vai ser gradativo. Às vezes a mudança que Deus faz tem épocas que não pode ser muito rápido. Tem época que Deus já preparou a sua estrutura, Ele vem e faz bem rápido, porque você já tem estrutura. Agora tem coisas que não pode ser rápido. Por quê? Porque Deus precisa te preparar para receber. Deus está preparando muitos aqui, viu? Chocatarabaçu. Urabá. Eu vi o Senhor dizendo que Deus está preparando muitos aqui, ó, para viver promessas. Promessas antigas. Coisas extraordinárias. Deus vai realizar na sua vida. Por quê? Porque tem gente aqui que já tem palavras de viver coisas grandes. O que é grande? O que é grande é o que Deus tem com você. O que é grande? Grande é o que Deus tem com você. Às vezes para você pode parecer pequeno, mas se tem alguém vivendo o querer de Deus, viver aquele querer de Deus é coisa grande. E tem coisa que realmente é grande, porque Deus tem um propósito naquela coisa grande. Então presta atenção aí. Está vindo um mover de Deus, está vindo um agir de Deus. E Deus está falando, do poder das suas palavras há um milagre. Deus está falando, você está entendendo a operação da fé. A fé tem que falar. Por quê? A sua fala, se você fala isso crendo, você pode ser salvo, você pode ser curado, você pode ser liberto, mas se você falar negativo, também pode ter o resultado contrário. E pode entrar até uma espécie de uma batalha espiritual. Mas Deus traz pessoas aqui para falar. A sua boca precisa concordar com o céu. O que é isso? Sabe? Você precisa ser daquelas pessoas diferentes, aquelas pessoas... A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não compreendem. Você precisa ser aquela pessoa que tem esse tipo de fé. Que está vendo uma coisa na realidade, mas está falando aquilo que a Bíblia diz. Está falando aquilo que Deus te prometeu. E aí isso também vai te orientar para você mudar a postura, mudar as decisões. Experimentar aquilo que Deus tem na sua vida. Você pode dizer amém? Tem gente aqui que hoje já está diferente. Tem gente aqui que vai vir uma alegria para você agora. Você não precisa nem entender, mas está vindo uma alegria para você. Há quanto tempo
você não dá mais aquele riso que você dava. Faz tempo, olha que Deus está falando com alguém aqui, ó. Faz tempo que você não dá mais aquele riso de verdade. Faz tempo que você está fingindo ser alegre, mas Deus está falando, é o tempo, e agora? E de fato já chegou. Que está vindo uma alegria de verdade na sua vida. Sabe? Tanto uma alegria dentro de você, e essa alegria vai se externar também no sorriso. Ó, nos momentos aí mais inesperados, vai dar uma crise, mas não é crise ruim não, vai dar uma crise de riso em alguém que está aqui. Uma vez eu liberei uma palavra como essa lá na igreja. Sabe o que aconteceu? Falei, no momento mais inesperado, o Espírito Santo vai te pegar. E você vai rir no momento mais inconveniente. Ela falou que na hora do almoço, no meio das amigas do trabalho, ela começou a rir e não conseguia parar mais. Sabe, o Espírito Santo está pegando gente aqui. Deus está falando, eu te quero alegre. Não interessa se está passando o que está passando, não importa. Eu sei que dói, né? E de certa forma importa sim, se está passando um problema. Mas Deus está falando, ó, a alegria está vindo de dentro. Deus está falando, você não sabe como resolver, mas eu sei resolver. E eu também vou ensinar você o que você deve fazer. Deus está falando, ó, eu vou te instruir no caminho que você deve seguir. Você está ouvindo? Deus está curando alguém de câncer nessa live. Não sei se está aqui ao vivo, se vai pegar gravado. Você está ouvindo? Deus está curando alguém de câncer aqui nessa live agora. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer que Deus é bom. Deus tem sido tão bom. Deus tem sido tão bom que sabe o que acontece? Nenhuma das palavras tem caído por terra. Quando Deus começou a me usar nesse tipo de coisa, há uns 8, 9 anos atrás, o que aconteceu? Deus me deu uma palavra sobre isso. Por isso as palavras não têm caído por terra. A não ser as palavras que são condicionais, que a pessoa também tem que fazer alguma coisa. Agora, curar do câncer, o máximo que você pode fazer é seu tratamento, né? Mas não seria uma garantia. Mas Deus é sua garantia. Ó, quem está lá no grupo, eu vou pedir para Débora enviar um link lá para vocês. Sobre cura divina. Um áudio sobre cura divina. Quem está precisando, entra lá no grupo do canal. Vou deixar o link do grupo no canal aqui no primeiro comentário fixado. Quem puder me enviar o link do grupo no canal também, pelo WhatsApp, 19995883146. Tá bom? Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer que Deus é bom. Glória a Deus. Gente, foi longe hoje a live, hein? Deus é bom. Olha lá, compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração, né? Estamos sempre aqui, 11 da noite, 5h30 da manhã, e 19 horas vai entrar uns vídeos com tema, sabe? Então tem um projeto aí já sendo liberado, algumas coisas chegando. Então, 11 da noite, 5h30 da manhã e 19 horas. Estamos aqui, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Deus está falando, você não vai mais ser triste. Ó, Deus está liberando uma alegria. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é coisa do céu. Alegria é coisa de Deus. É? Sabe como às vezes Deus confunde os teus inimigos? É que você continua rindo. Sabe? Deus não quer ver você dando gostinho para eles, não. Seus inimigos espirituais. Não importa o que aconteça com você, é bom que você seja uma pessoa mais reservada. Mas sabe, Deus não vai tirar o riso aí da sua boca, não. Deus está pondo um riso aí na sua boca. O inimigo amou as estratégias dele, né? Ele acha que está ganhando, acha que está avançando, sabe? Mas não sabe de nada. Até nisso Deus está capitalizando. Até nisso Deus está operando. Até nisso Deus vai transformar em algo bom. Aquilo que o inimigo armou para te prejudicar, Deus vai usar para te promover, para te fazer crescer, para te fazer desenvolver como pessoa, desenvolver no espírito, na alma e no corpo, no dinheiro. Não sei o que Deus tem com você, mas Deus vai fazer alguma coisa. Você pode dizer glória a Deus? Deus está agindo na sua vida, não duvida disso. Em nome de Jesus. É isso, gente. Sabe? Deus não vai te deixar cair, não. Presta atenção. Continue firme com Jesus. Sabe?
Fica firme com Jesus. Até se você cair, você vai cair junto com ele. Né? E se cair aqui, ó, é promovido lá. Não tem para onde. Com Jesus, sabe? Você vai manter a sua fé. Você vai passar o desafio, mas na fé, sabe? Ah, e se chegar meu último dia na terra? Ela vai melhorar mais ainda. Né? Mas ninguém aqui vai sair da terra antes da hora, não. O inimigo está proibido de vir com o espírito de morte por gente que está aqui. Ninguém aqui vai sair da terra antes da hora. Eu cancelo todo espírito de morte em nome de Jesus. Eu declaro vida entrando no seu corpo. Eu declaro vida entrando no seu corpo. Eu declaro vida nas células. Eu declaro vida nas trompas, ou todo tipo de coisa que você está precisando. Olha aí. Eu declaro vida em nome de Jesus. Sabe, alguém amanhã pela manhã vai olhar para o teu rosto e vai falar: o que aconteceu? Você fez um botox, harmonização facial. Aí você fala: não, é a presença do Espírito Santo. Eu falo: o que você fez? É alguma técnica nova? Seu rosto está tão cheio de vida, você tem alguma coisa diferente em você, sabe? Tem uma coisa diferente em você. Você fala: o Espírito Santo me tocou, sabe? Foi liberado algo de Deus na minha vida, sabe? Eu parei de ficar falando negativo, eu parei de ficar falando derrota, eu até estou com problema, mas não interessa. Até se eu cair, eu vou cair de pé. Você está ouvindo? Ó, eu vou agarrar com Jesus. Eu vou agarrar com Jesus. Se eu cair, Jesus vai cair junto comigo. Porque eu não solto dele. Você está ouvindo? Interprete aí, né? O que quer dizer isso? Eu vou com Jesus para sempre, até o final. Você está ouvindo? Jesus não impediu que o José caísse na cova. Quer dizer, Deus não impediu que José... Lá é Velho Testamento. Deus não impediu que José caísse na cova. Deus não impediu que José caísse na cova. Mas sabe, ó, apareceram os homens lá, que aparentemente estavam comprando ele. Mas na verdade estavam tirando ele da cova e levando para o lugar que Deus já tinha reservado para ele. O lugar da promoção. Ó, apareceram uns homens lá que aparentemente estavam comprando ele como escravo. Mas na verdade, ó, aqueles homens estavam tirando ele do buraco para levar ele no lugar da exaltação. Para levar ele no lugar da promoção. Vai ter uma promoção aí na sua vida. No espírito, na alma, no corpo, no físico, todo tipo de coisa, na empresa. Eu não sei aonde Deus está querendo te promover, mas Deus vai te promover. Se você permanecer fiel a Ele, se você permanecer na presença dEle. Você está ouvindo isso? Porque às vezes o inimigo acha que venceu e começa a pôr na sua cabeça que já não tem mais jeito. Está cancelado essas palavras em nome de Jesus. O inimigo perdeu. Eu vou profetizar. Satanás, #perdeu o Playboy. Ó, Jesus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Você está ouvindo? Olha lá, posso até cair, mas cai nos pés do Senhor Jesus. Olha aí, sabe? E se você cair nos pés dele, ele não vai deixar você prostrado. Você prostra diante dele, na hora certa ele vai te exaltar. Tem isso na Bíblia? Tem. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele a seu tempo vos exalte. Eu vou falar, Deus vai exaltar crente que está aqui. Deus vai exaltar gente aqui, ó. Tem gente boa aqui que só está observando. Mas o que é essa live da madrugada? Você acha que Deus não fala? Eu passei aqui. Eu não conseguia dormir. Deus falou comigo. Estava incômodo para mim. Eu preciso apertar no YouTube. Aí Deus está falando: você é bobinho demais. Eu que te trouxe aqui. Tentaram jogar você no buraco aí, né? Ó, fizeram aquela armação bem armada. Um time, 3, 4. Aí o time parece que está aumentando e está bem fechado. Aí Deus está falando: parece que agora vem a escravidão, né? Pois é. Sabe? Já estou enviando alguém aí que acha que está te fazendo um escravo. Mas na verdade está te levando para um lugar de exaltação.
Quando Deus quer, Ele usa até os teus inimigos para te promover, para te abençoar. Até aqueles que ficam aí, ó, fazendo a coisa contrária a você. Só que se você quiser fazer contra, você perde. Se você quiser agir, você perde, a não ser que Deus te dê uma direção. Porque às vezes também você tem que ser firme, porque você é crente, mas você não é bobo. Né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Se você for muito bobinho, sabe? Às vezes a gente é muito bobinho, ó, não tem como. Mas você tem que ter uma firmeza, a verdade e amor. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Efésios 4. Mas tem alguém aqui que entrou e Deus está falando, ó, Deus é um Deus que viu. E outros aqui, ó, Deus está falando, Ele tem um propósito. Deus tem um propósito na decepção. Porque tem gente que fala assim, ai, agora eu encontrei. Ai, essas pessoas agora é o céu na terra. A gente faz assim, não é? Ó, aí teve o que? Decepção. Tem gente que está aqui agora. Eu não gosto de jogar a conversa fora. Igual aquela pessoa que vem vender coisinha para você, né? Aí já falei que não gosto de jogar conversa fora, eu vou contar a história. Olha, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui te vendendo um pirulito, No meu caso não, eu podia estar descansando, podia estar fazendo, né? Podia estar falando de língua estranha, podia estar voando com um anjo, mas eu estou aqui liberando uma palavra na sua vida. Já era para eu ter terminado a live 20 minutos atrás. Mas aí Deus traz alguém aqui para falar. No meio da decepção, Deus tem um propósito. No meio da decepção, tem um aprendizado, tem um amadurecimento, tem um crescimento, tem um ajuste dentro do propósito de Deus. Porque tem gente que não tem escrúpulos. Tem gente que já age errado mesmo, não está nem aí com nada. E o pior, tem gente que tem nome de crente. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Agora presta atenção. No meio da decepção, Deus vai te levantar. No meio da decepção, Deus levanta. No meio da decepção, Deus transforma, Deus cumpre promessa. No meio da decepção, Deus vem e encoraja alguém. Deus está falando, sabe, você tem um plano aí, seu plano ficou bom. Mas eu tenho algo ainda maior. Ó, eu estou trabalhando em você, eu vou agir através de você. Então, ó, fique em paz, que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver que Deus tem uma coisa maior. Às vezes Deus pega uma coisa pequena e transforma em uma coisa grande. Às vezes Deus pega uma coisa que ninguém dá nada. Às vezes Deus pega uma coisa que está todo mundo falando, isso aí não vai. Sabe? Mas se Ele te escolheu para ser diferença, se Ele te escolheu, eu estou sentindo o poder de Deus, eu estou sentindo o poder de Deus. Se Ele te escolheu para fazer uma obra aí, então, ó, hashtag, Ele se responsabiliza. Quem está ouvindo? Diz glória a Deus. Gente, que especial. Já foi suficiente. Você chegou depois? Pega a palavra do começo, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.